Estamos aqui então de novo. Estamos de volta aqui. Não deu tempo nem de levantar direito, né? A gente já um podcast atrás do outro. Eu e o Luiz já estamos mó experiente em podcast, hein? Já fizemos 10 episódios aqui, quase. Vamos ver aí, quem tá gostando, bota aí nos comentários. E esse daqui eu tava esperando muito, porque é uma pessoa que eu adoro. Obrigado por estar aqui. É unânime. Porque assim, eu tô falando pra todo mundo, esse é o podcast mais pretencioso do Brasil. A gente quer ser gigante mesmo, a gente quer trazer só gigantes aqui. E você é uma dessas, né? E que pra mim, assim, eu tenho uma satisfação enorme de estar com você aqui, porque eu não sou mineiro, mas estou radicado em Belo Horizonte há muitos anos e o goiano a gente vê como um primo, né? A gente vê o goiano falando, o jeito de falar e tudo, é um primo próximo nosso, assim, sabe? Então eu vou começar o podcast desmistificando isso. Porque apesar de morar em Goiânia há muito tempo, apesar de ter um sotaque quase goiano, eu sou carioca. É mesmo? Olha, que surpresa. Ninguém sabia dessa. Ninguém sabia disso. O Radiocast fazendo história e trazendo, né? Revelações aqui. Surpresa. Eu não sabia mesmo. Doutora Tessa é carioca, gente. Da gema. Que vocês fiquem sabendo. Mas realmente, complementando meu amigo Thiago, eu falei ontem com a Fernanda isso. Eu falei, gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje junto com você nesse podcast. Porque eu acho que, pra mim, assim, uma das maiores referências na radiologia de mulher, pra mim, é você. Você é fantástica. Ela sempre me falou porque isso, é você verdade. sabe muito de radiologia. A gente te vê dando aula, a gente vê o prazer que você tem da aula. O Foi prazer que você ela tem falou em comigo, Thiago, compartilhar. me apresenta a Tessa. Exatamente. E a gente vê o tanto que você é uma pessoa legal, sabe? O tanto que você é atenciosa com todo mundo. Então eu acho que assim, a gente tem que ter referências de pessoas assim. E saber que a gente pode chegar em muitos lugares. Então, muito obrigada desde agora por você abrir caminhos pra gente. Porque é isso que eu vejo. Sim, e eu acho que o maior diferencial, porque grande profissional, todo mundo sabe que você é a sua humildade. Não, mas é de olhar a gente, reconhecer, cumprimentar, e não só nós. Eu sei que você é assim com todo mundo. Sim. E pra mim, começando agora, é uma honra enorme estar aqui. Imagina. Legal. Eu vou chorar aqui. Estamos todos emocionados. Podcast da emoção. Esse aqui. Eu que fico assim lisonjeada e para mim é um privilégio, né? Ontem eu tive a oportunidade de poder falar com o público, numa palestra aqui no Congresso, e a primeira coisa que eu falei foi que eu não sou palestrante e nem cientista. Eu sou professora. O que o professor faz? O professor, ele acredita que a gente pode melhorar. Ele acredita no futuro, ele acredita que a gente está aqui para acrescentar nas vidas das outras pessoas. A gente está aqui para trocar experiências, para assumir quando não sabe e para transformar aqueles que nos ouvem, que hoje eles nos dão o que é mais raro na atualidade, que é a atenção, né? Então você está ali dedicando o seu tempo e me dando o prestígio de estar me ouvindo. O mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo, é dar o meu melhor e estar disponível. Esse é o professor. Então, eu acho que todos os professores autênticos, verdadeiros, e falando das referências que você falou, eu tenho inúmeras referências, né? Os professores são assim e nos inspiram a continuar assim. Um grande exemplo deles é o professor Cláudio Freitas. Sim, né? Nossa, ele é fenomenal. O Manzi é muito assim também, eu adoro as aulas do Manzi, porque ele é muito professor também, assim. E eu acho que isso é o DNA da sua palestra. Eu acho que é isso que faz a sua palestra ser fantástica. Tava todo mundo falando aqui porque da várias aula. Pessoas passaram por aqui no stand e vieram falar que a aula da Tessa foi um show, que a Tessa é maravilhosa, que foi demais. Não, eu não sou dentista, eu adoro assistir quando é assim, porque eu acho fantástico, assim, essas aulas, eu aprendo também, né? Eu já aprendi muito nas aulas do Tuji, do Manzi, e assim, é muito divertido de ver a paixão aulas, que é feita aquilo, né? E hoje em dia, assim, nós estamos aqui no YouTube, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia, com os recursos que surgiram, com as mídias digitais, a informação ela é compartilhada muito rapidamente, né? E a informação hoje ela é acessível a todos. Antigamente, os professores eles eram os detentores do saber.
Eles eram os desbravadores que iam lá, buscavam o conteúdo e traziam essa informação para o aluno. Hoje a educação não é mais assim. A gente tem que, nós que somos professores, a gente tem que estar atento a isso, né? Que a informação ela está disponível a todos, mas a gente tem que cultivar a dúvida, instigar a mudança, instigar a melhoria contínua daqueles que estão nos dando atenção, porque a informação ela hoje é acessível. Hoje a pessoa tem que saber o que ela vai fazer com aquela informação. Sim. Hoje a educação ela é mais horizontalizada, né? Então ela chega mais nas pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. Chegando com essas informações. Esse sempre foi o propósito da Rádio Memory eu estava falando isso com o Dr. Fábio Mendes aqui agora, que é a gente pegar essas grandes cabeças assim, né, da radiologia e fazer elas compartilharem isso. A gente é meio que o meio de fazer isso, né? E a gente devolve para o mercado todo o prestígio que a gente tem, tudo que a gente conquistou, juntando isso, unindo essas pontas, porque é uma troca muito rica, que muda a vida de pessoas. A gente estava aqui agora com o Dr. Fábio Mendes e a gente vê o tanto que o pouco assim, que ele passa nessas cápsulas que ele passa, o tanto que isso transforma a vida das pessoas mesmo, não só a gestão das clínicas, mas a própria vida das pessoas. Então, a gente tem esse compromisso, sabe, de ser esse parceiro de negócio das clínicas e dos clientes, de trazer isso para eles, e é por isso que a gente está fazendo isso aqui também. E a Luíse tem um roteiro todo aqui de perguntas para você, mas eu quero voltar ainda para falar isso com você no final, que é da experiência do cliente Radio Memory. Mas vai lá, porque senão eu vou entrar agora. Temos um roteirinho aqui que eu acho muito relevante, porque você estava falando aqui no Congresso sobre diagnóstico. Foi um quiz de diagnóstico. E diagnóstico é algo complexo, que a gente sabe, né? Até os mais experientes, às vezes a gente fica com aquele pezinho atrás. E os menos experientes, normalmente, eles saem, né, da especialização, do curso ali que eles estão fazendo, com medo mesmo, né, de diagnosticar. E para você, como foi no começo? Porque a gente vê esse fenômeno, mas a gente tem que saber que todo mundo partiu de um lugar. Para você, como foi no começo? E por que você escolheu essa área de diagnóstico? Porque você... eu tô aqui com o seu currículo, gente, sem brincadeira. Ela só vai tirando roteiros e currículos. Não dá, muito grande, mas assim, basicamente... Acessem lá no YouTube, a gente vai deixar um link, gente. A gente vai leem todo o currículo da doutora Tessa. Da professora Tessa. Mas assim, o seu currículo basicamente aqui eu li e amei, que é radiologia e patologia, né? Uhum. Então, o seu negócio é muito diagnóstico. Então, então vou contar uma história que eu contei ontem, né? Ah, boa. Quando eu estava no 2º grau, assim, eu sempre fui muito boa em matemática, exatas, né? E eu queria fazer faculdade de matemática, eu queria fazer o vestibular de matemática. E a minha mãe falou assim, você não vai fazer matemática, vai fazer faculdade de matemática antes você viu, porque você vai virar professora. E aí eu fui ironia do destino, não. E aí então eu gostava muito de esporte, sempre gostei muito e fui atleta profissional, jogava handball. E aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer educação física então. E a minha mãe falou, não, você não vai fazer educação física, porque senão você vai virar professora. E aí eu fiz odontologia e virei professora. Não deu pra mãe dela, não deu. Hoje ela fala, eu queria um dentista em casa, meu dente, eu falei, não tenho. Infelizmente, não vai ter como. Então, assim, como que começou, né? Então eu fiz odontologia por acaso mesmo, né? Mas já na faculdade, eu sempre me encantei com o desafio. E já nas primeiras disciplinas da faculdade que envolvem o diagnóstico, que são a radiologia e a semiologia e estomatologia, não era sobre como fazer, né? As outras disciplinas eram muito técnicas. Era sim sobre o desafio do diagnóstico, de um raciocínio em cima daquilo. E isso me encantou. Então, assim que, juntamente com isso, quando a gente queria resolver alguma coisa que aparecia, a gente ia para a cirurgia. Então, a minha graduação, eu me encantei, na verdade, por 3 áreas. Pela cirurgia, pela estomatologia e patologia, né? E pela radiologia. E logo que me formei, já ciente que queria seguir a carreira docente,
eu fui para radiologia porque foi o primeiro mestrado que surgiu na universidade que eu estudava. E era uma área afim que eu tinha interesse. Mas desde a faculdade a gente sempre escuta que o diagnóstico é uma especialidade que não é valorizada. De que ninguém que é bom faz diagnóstico. Quem é bom faz outras especialidades da odontologia. O seu melhor aluno de sala, ele não escolhe nem a rádio, nem a patologia, nem a estômato. E eu gosto de desafios, por isso vim da matemática. E o não é uma resposta difícil para mim. Então se fala, não, isso não vai dar certo, eu falo, então vamos ver. Então eu vou querer. Então eu vou querer. Joga aqui que eu vou resolver isso. Então foi um desafio. Eu comecei na disciplina de diagnóstico pelo desafio de tentar resolver problemas. Eu acho que o meu perfil é esse, eu gosto do problema, eu gosto de resolver problemas. E a radiologia, a estômato, a pato e a cirurgia são especialidades que têm essa afinidade. Então, no início, essa busca foi em virtude dessa impaciência, né? Em não ser treinado a fazer um procedimento repetidas vezes para que ele ficasse bom. Foi por aí o começo. Excelente. E seguindo aqui mais ou menos nessa mesma lógica desse desafio que é o diagnóstico, né? Existem casos menos frequentes. E nos casos menos frequentes existe uma expectativa maior para que a gente seja assertivo, né? E então, como que o radiologista ele pode aumentar a confiança na interpretação das imagens, né? Existe aí uma abordagem específica, algum conselho que você possa dar para que ele vá mais seguro um pouco aí quando ele tiver um caso mais, aquele caso cabuloso, aquela coisa difícil de interpretar? Com certeza. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante as pessoas, os radiologistas estarem preparados, é porque vou fazer um gancho aqui no início da nossa conversa antes de começarmos a gravar o podcast. Vocês vão entender por quê. A gente viveu uma mudança dentro da radiologia, né? Os mais antigos veem completamente a mudança com o digital, né? E com o digital as imagens mudaram, os índices de solicitação de imagens também mudaram, mas nós temos imagens melhores e mais exames sendo realizados. Então nós radiologistas, e aqui é um conselho que eu dou para o primeiro radiologista que acabou de terminar a especialidade, ou que está escolhendo a radiologia como especialidade, que o primeiro desafio é identificar, é ver que está alterado, é o primeiro desafio, é não deixar nada passar. Então às vezes você não vai saber o que é, mas se você conseguiu achar, já é o primeiro passo, né? E porque mais e mais exames vão surgir a cada dia, porque vários e vários procedimentos têm como base primária a obtenção da imagem, para a realização muitas vezes de um projeto, de um guia, não é? E depois a gente precisa conhecer quais são as opções. Existe uma máxima na medicina que se fala muito que a pior coisa e a coisa mais perigosa que tem é você ter uma dor, né, em flanco perto de um quintonista de medicina, porque ele acabou de entrar no internato e ele viu como primeira doença a apendicite. Então ele vai achar que aquela dor é a apendicite. E assim são as doenças. Então o radiologista que quer ter mais segurança para reconhecer as doenças, a primeira coisa que ele tem que saber é qual é o leque de doenças passíveis de serem reconhecidas. O que acontece é que muitas vezes na graduação a gente vê um leque restrito de às vezes 5, 6 imagens que a gente aprende aqueles nomes e a gente tenta reconhecer a imagem que a gente está vendo se ela se encaixa em um daqueles 5, 6 casos. Então, se a cada dia a gente aumentar uma alteração a mais que a gente conheça, eu falo que as especialidades do diagnóstico são as que permitem que nós nos tornemos cada dia melhores com o tempo. É verdade. Porque elas vão trazer para nós a oportunidade de conhecer coisas que não mudam, não é? Então, o diagnóstico ele é muito mais estável do que o próprio fluxo digital. Sim, isso é verdade. Então, as duas recomendações reconheça bem o normal para detectar precocemente as alterações e conheça as alterações passíveis de serem reconhecidas na imagem.
Muito bom. E aí, então, eu vou perguntar para você uma questão que provavelmente quem está começando também fica na dúvida. A gente tem obrigatoriamente que fechar um diagnóstico? Na radiografia? Um nome? Dar nomes aos bois? Né? Essa é uma pergunta ótima. Essa pergunta eu tive até um spoiler de coisas que você falou. Conversa de gigantes vamos deixar aqui. Você falar. Eu adoro porque, assim, com isso eu já saio mais rico aqui também para trocar ideia. Então você pode laudar. Isso é extremamente importante, né? Então, a gente não tem uma obrigação de dar um nome. As hipóteses diagnósticas, o que é isso? A gente interpreta o que as alterações fazem e a gente deve, dentro do leque de opções que a gente conhece de comportamento biológico da lesão, reconhecer quais têm aquele comportamento, quais se enquadram naquela idade, quais são as mais frequentes, né? E a gente levantar as possibilidades que se enquadram naquilo. Isso é o que é diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é você reconhecer alterações diferentes que têm o mesmo comportamento ou a mesma aparência, para poder facilitar na comunicação com o profissional, para poder orientar na conduta profissional, para poder orientar na definição do diagnóstico. E lembrar que o diagnóstico ele é estabelecido pela presença ou ausência de doença por meio de um conjunto de exames, onde o primeiro deles é o exame clínico, não é? E que pode requerer, sim, o exame de imagem, mas podem requerer outros exames complementares, que podem ser laboratoriais, muitas vezes sorológicos. Então, respondendo de maneira objetiva, a grande maioria das lesões não são patognomônicas em relação aos seus aspectos radiográficos. Então, não temos obrigação e nem sequer expectativa de darmos diagnósticos definitivos com base única exclusivamente na imagem. Seria fazer a descrição boa, né? Seria audacioso demais, né? Tentarmos fazer isso. Então, descrever o que a lesão é capaz de fazer, os efeitos que ela faz para orientar o clínico e levantar as hipóteses que se enquadram neste comportamento biológico. Sim. Talvez, de repente, a gente falar não só as características que estão presentes, mas talvez as que estão ausentes também. Com certeza. Porque às vezes a gente pode tirar excluir uma hipótese quando a gente fala o que não está presente. Exato. Porque muito se fala de descrever o que você vê, mas em patologia a gente pode trazer também o que não se vê para poder fechar não reabsorve, não rechaça, não empurra, não tem que falar. Existe uma literatura bem interessante sobre isso, do raciocínio diagnóstico, que é pautado em uma série que todos conhecem, que é o House, que ele é uma série da HBO, né? Eu adoro e eu sigo várias dicas do House assim, quando eu tenho alguma coisa. E que demonstra uma forma de pensar. E existe um livro chamado Como os Médicos Pensam, que é um livro de literatura de um oncologista americano, que ele fala justamente sobre isso, que o raciocínio diagnóstico é um juntar de peças e que essas peças podem ser positivas e essas peças podem ser negativas. Então, o que a gente faz são testes para ver quais as hipóteses se enquadram naquele caso. Então, o exame complementar, ele veio para somar nessas informações e não para definir as informações. Isso é importante. Eu tenho pergunta para fazer também, hein? Tá, eu vou ter que cortar algumas aqui, porque eu tô sendo reprimida aqui. Todo mundo quer falar com a Tessa. Vamos nessa então, né? Tchau, gente, beijos. Deixa elas bater o papo aqui. Não, eu vou ser mais breve aqui, vou tirar algumas coisas. Eu acho que quem tá falando muito sou eu. Mas você é pra falar muito. Fale tudo, fale demais. É pra você, fale sempre. A gente quer escutar tudo que você tem pra falar. Mas uma coisa que eu ia falar é sobre a comunicação. Eu vou englobar tudo, em vez de fazer perguntas separadas. A comunicação... 25 perguntas? Essa daqui é só a primeira etapa. Não, brincadeira. Mais o papelzinho? Vai durar até domingo esse podcast. Exatamente. A gente traz uma comidinha aqui pra você. Já falei que a doutora Tessa vai ter que ter 5 episódios. Não, e a Tessa tá com pressa também, porque ela tem que assistir uma palestra. Mas Tessa, só mais uma coisa. A comunicação entre radiologista, e aí pode ser um radiologista autônomo, pode ser um radiologista que está dentro da clínica, com a clínica, com o dentista, com o paciente. Isso
é muito importante para que você consiga um diagnóstico? Você acha que quando a gente consegue se comunicar, a gente pode ter uma grande diferença no diagnóstico? É uma obrigação. Então, você falou para mim antes de começar, falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, então eu não vou responder mesmo sem você me fazer essa pergunta. Então foi feita a pergunta. Aquela pergunta que nem foi feita. Então, assim, é para falar o que eu penso. Então, agora... Ao vivo. Por favor. Está ao vivo, hein? Então, o que acontece? O radiologista, por muitos anos, né, ele é enxergado, vamos dizer assim, como um profissional que ele vende um produto. O produto é a radiografia, é a tomografia e outros serviços que foram agregados ao passar do tempo. Eu tenho uma visão, talvez não só eu e vários outros profissionais, que o radiologista é uma especialidade da odontologia como outra. Então, você tem que escolher o radiologista, a clínica, que você tem afinidade para trabalhar em a sua equipe multiprofissional. O radiologista ele tem que fazer parte da equipe, para que ele possa comunicar as informações que são relevantes, que vão contribuir para o paciente. A gente não pode esquecer que nós escolhemos a profissão da saúde para serviço de saúde para o nosso paciente. Então, a gente só existe porque existe o paciente. Então, ele tem que fazer toda a diferença e a gente tem que fazer a diferença para ele. Ele deve nos procurar pela confiança. Muitas vezes a gente não sabe do nosso serviço, mas o dentista conhece. Então, a gente tem que fazer parte daquela escolha. E às vezes vai ser você que aquele dentista vai escolher, às vezes vai ser o outro colega. Às vezes me perguntam, falam, mas você acha que tem muito radiologista? Eu falo, não acho. Eu acho que a radiologia é uma especialidade fantástica e que a comunicação ela deve fazer parte. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o clínico não nos dá a informação no pedido, é o que eu mais escuto. E eu brinco falando assim, mas a boca vai sozinha fazer o exame? Você às vezes vai fazer um exame num laboratório, um exame de sangue, um exame laboratorial, a moça do guichê te faz um monte de perguntas. E por que na clínica de radiologia a gente não faz isso? Não tem essa. Não é? Exatamente. Então eu faço. Sempre fiz. Isso, exatamente. E às vezes as pessoas falavam, mas para que isso? Eu falo, para melhorar a minha comunicação. E quando eu tenho um achado, e isso é considerado um achado crítico e recebe esse nome dentro do perfil de segurança do paciente, todos os achados críticos nós temos obrigação da comunicação, que podem impactar na tomada de decisão do colega. Então nós radiologistas devemos sim melhorar a nossa comunicação, nos aproximar do clínico para poder oferecer mais benefício para a tomada de decisão dele e com isso beneficiar o paciente. Sim. Então é fundamental. Acho que muito importante também é essa educação do clínico também, dele saber pedir um exame direito, né? Sim, porque às vezes ele não sabe e falta só você falar com ele. Eu acho que isso falta Preciso muito da informação clínica do seu paciente, mas uma coisa que você falou é muito importante mesmo. A boca não vai sozinha fazer o exame. E a gente, como radiologista, até os autônomos que têm mais dificuldade de estar em contato com o dentista, eles precisam entender que eles são agentes transformadores da clínica de radiologia para a qual eles prestam serviço. Sim. Então, ele também pode chegar na clínica e falar, olha só, vocês têm que perguntar para o paciente se ele sente dor, se ele não Faz sente. um questionário. Envia na hora, né? Que foi enviar Na o hora DAI. que ele está preenchendo. Não, na hora que ele chega para fazer o cadastro. Qual é a indicação do seu exame? Você está sentindo alguma coisa? É um exame de acompanhamento? Qualquer exame na área. Eu tenho experiência na área médica já há bastante tempo, né? Faço parte de um serviço médico com laudos de tomografia Fambin. Inclusive, a clínica médica tem o mesmo nome da minha clínica de radiologia odontológica. Mesmo? Temos o mesmo Então, nome. assim, a gente acaba... CRD. Então, assim, a gente aprende muito, né? A gente tem que ver experiências diferentes para a gente aprender. Sim. Então, eu vejo muitas experiências que eu aprendi na área do serviço de diagnóstico médico, que eu levei para a área da radiologia odontológica,
e que às vezes é entendido até de uma maneira diferente pelo radiologista, mas odontológico, ou pelo próprio dentista. Você está perguntando isso para o meu paciente? Mas vai fazer diferença para o diagnóstico. E na medicina, você não vai fazer um exame. Você não vai, você já fez alguma raio-x de tórax, a pessoa pergunta. Pergunta tudo, né? Então, acho que é uma questão mais cultural, né? Da gente... Sim. E a gente integrar mais, né? Eu acredito tanto no diagnóstico que, assim, a minha clínica de radiologia odontológica, que é a imagem dental, ela é uma clínica de diagnóstico. Ela é uma clínica onde nós fazemos a radiologia, a estomatologia e a patologia de forma integrada. Então, existem pacientes que vão lá só fazer exames de imagem, sejam radiografias ou tomografias, porque foram indicadas por colegas. Mas, às vezes, o colega quer mandar o paciente para fazer um diagnóstico, às vezes, de uma lesão ulcerada, em boca, por exemplo. Isso é tão bacana porque você tem um material. E aí ele acaba permeando. Não, essa lesão aqui tem um aumento de volume, já vai ali, faz a tomografia, volta, precisa fazer a biópsia, já analisa o material. Já está tudo ali. Então, e é muito legal quando você casa também, né? As imagens tanto da biópsia e da junta todas as informações. E aí eu vou mais longe, aproveitando aqui o impacto da saúde pública. Vocês não têm ideia da quantidade de desinformação ou ausência de informação do paciente em saber que o diagnóstico de doenças da boca são áreas da odontologia. Os pacientes, às vezes, eles chegam, eles não sabiam se eles procuravam um gastro, se eles procuravam um otorrino, não é? E o radiologista é o profissional de diagnóstico mais próximo do dentista. Ele é o que ele liga, o que está sempre fazendo o exame. Então, o radiologista precisa assumir esse papel de comunicação entre o clínico e quem vai resolver esse problema, para poder diagnosticar precocemente e poder mudar os índices, vamos dizer, de diagnósticos tardios, né? Sim. Eu fico pensando aqui, que sorte, né, cara, dos dentistas, dos alunos, dos pacientes lá de Goiânia, ter essa mente lá agindo e uma clínica completa, assim, né? Isso é muito legal. E não é em todo lugar que a gente tem, né? Uma clínica que faz todo o serviço de diagnóstico. Isso facilita muito para o paciente. E aí eu pego até o gancho, então, porque a gente já está chegando no final também. E o desafio aqui é esse, porque é uma cápsula, né, o episódio, então virão outros, o convite já está feito aqui para você, com certeza, porque a gente pode fazer 1000 episódios com você, eu tenho certeza que a gente vai ter assunto para tudo. Um pouco da doutora Tessa, empresária, né, cliente Radio Memory, eu não poderia deixar de falar disso, e aí eu quero falar de uma conversa que a gente teve no corredor aqui, que eu fiquei muito feliz e foi muito legal, que eu falei. A doutora Tessa montou recentemente uma filial lá, né, em Goiânia, e a gente implantou o sistema. Aí eu perguntei assim pra ela: doutora Tessa, e aí, como é que tá? Tá tudo pronto já? Tudo redondo? Tá tudo andando e tal? Ela falou assim: Thiago, não sei, tá tudo funcionando, tá indo e tal. Eu falei, que ótimo então, né? Porque se você nem você sabe e tá funcionando, então a Radio Memory cumpriu o papel dela. A clínica tá funcionando. Fala pra gente um pouco isso. Como é ser cliente Radio Memory? Como é que tá funcionando isso mesmo sem saber lá? Thiago, assim, foi fantástico, né? Então eu admiro o trabalho de vocês já tem bastante tempo. E assim, a assistência da Radio Memory na implantação, na instalação dos sistemas, tanto da qualidade técnica, de trazer as imagens com qualidade dentro dos equipamentos que são oferecidos, isso é importante. Nós temos inúmeras marcas de equipamentos que têm rotinas diferentes, né? E vocês se adequam e extraem o melhor que a imagem pode oferecer dentro do sistema da Radio Memory. E a equipe de suporte está 100% assim. E eu vou falar para vocês, eu realmente não sei absolutamente nada. Então, porque a gente que é da radiologia e da parte do laudo e etc., né? O iDoc eu já conhecia, então foi bem fácil. E a parte de gestão, ela é completa, ela traz os relatórios, os meninos explicam com muita tranquilidade.
Então, eu pretendo me aprofundar mais nos assuntos para poder trazer depoimentos mais recheados. Não, mas esse para mim foi o melhor, Importante é que porque tá assim, funcionando. se a clínica tá funcionando, você não sabe, a gente depoimento melhor cumpriu do nossa que esse missão. não A existe. clínica está funcionando, os radiologistas conseguem laudar, eu consigo fechar o controle E os financeiro. dentistas estão satisfeitos E com os o IDOC. dentistas estão satisfeitos com a IDOC. Então, eu acho que Pronto, missão total. cumprida. missão isso. cumprida, né? A gente encerra aqui então te entregando um kit Mineridade, tá? Com algumas guloseimas e coisas boas de Minas que a gente tem lá. E eu não posso, é surpresa o que tem aí, mas quem quiser descobrir, vem aqui no stand da Radio Memory experimentar algumas coisas que tem aqui. E te agradeço muito, minha amiga. Satisfação total Eu que agradeço. ter isso guardado aí pra gente na nossa... Eu que agradeço. E para finalizar, então, como eu falei no início, né, que a gente é movido a desafios, então eu queria fazer um desafio aqui para a Rádio Memory. Esse é o momento. Ao vivo aqui. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Caramba, o que será? O que nós falamos aqui? Você falou algumas palavras interessantes. Você falou de colaboração, você falou de aprendizado e você falou de educação, que a gente tem que ser mais raso, não é assim? Você tem uma plataforma fantástica que pode viabilizar isso com finalidade de diagnóstico, buscando a colaboração. Será que a gente não pode ajudar quem está começando a ser mais confiante no diagnóstico das lesões que não são rotina, usando a sua ferramenta? Pronto. Fica lançado Não, o diagnóstico mas aí, para você. mas aí quem desafia tem que participar. Já vamos passar o telefone aqui, Tessa. E aí, quando vamos começar esse projeto? Vamos aprofundar essa conversa. Não, porque eu ninguém preciso, melhor do que eu vou ela. assistir Olha mais só. 3 vezes você esse podcast para eu absorver. Tem que absorver. Porque eu falo, e foi uma das coisas que eu falei, a tecnologia, ela veio revolucionar a radiologia. Mas a gente está usando pouco da tecnologia, pegando as palavras da minha grande amiga Thaisa. Thaisa, parabéns pra faltou Thaisa aqui. Faltou. Aniversário dela ontem, estará presente no próximo podcast sem falta, porque ela se estivesse é aqui, estaria sentada com a gente também aqui nessa mesa. ela é um expoente da radiologia. Thaisa, E da Thaisa, tecnologia cientista da de dados. De radiologia. dados. Então, o desafio é, podemos usar o digital, além do CAD e a tecnologia, a favor do diagnóstico? Opa, tá lançado o desafio. Vamos lançado o pensar desafio. em Dorme com fazer esse uma barulho aí, ferramenta Engenharia Radio colaborativa para os radiologistas. Vamos, então fechou, Tessa. Daqui a pouco a gente entra em contato com você. Thaisa, já vamos ligar para ela agora e falar, olha, temos um projeto. Vai ajudar a gente nessa Thaisa, com certeza. E eu me coloco à disposição do que eu puder colaborar. Estamos todos dentro. Então pronto, aguardem novidades. Com certeza. Tá certo? Tudo- Gente, pessoal. foi Obrigada, ótimo. Vamos te muitíssimo liberar obrigada. pra gente correr pra palestra agora do Rubens, Obrigada que a gente mesmo. fez o podcast dele agora há pouco, foi fenomenal também. E Muito fiquem aí que obrigada. a gente tem hoje Renata Nobile Renata ainda. hein? Nobile falando Fechando. sobre teleradiologia. Então, se você é um radiologista autônomo e tá aí trabalhando e quer melhorar e quer entender como as coisas funcionam, Fernanda e perca. Thiago vão receber Renata Nobile para falar sobre teleradiologia. É Logo isso. mais. Valeu, Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigada a todos Obrigada, vocês. Obrigado, Tessa. Isso.